Fala aí pessoal, beleza? Como vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz, eu resolvi trazer mais um projeto aqui para vocês. Tem mais ou menos uns 10 dias que eu fiquei de cama, peguei uma gripe bem forte e eu acordava de madrugada agoniado, como se o nariz estivesse bem seco, e eu achava que era porque o ambiente estava seco. Porém, minha esposa falou que não era o ambiente seco, que não tinha nada a ver, que eu estava assim por outros fatores e não pela umidade do ambiente. Mas eu achava. Então eu pensei, se eu comprar um umidificador de ar, vamos resolver o nosso problema. Só que agora eu precisava convencer ela que a gente precisa de um umidificador de ar. Então o que eu pensei? Vamos monitorar a umidade do quarto para a gente saber se de fato a gente precisa de um umidificador de ar ou não. Então juntou eu que gosto de criar coisas e ainda sou da parte de análise de dados. Então eu falei, vou montar um monitor aqui de umidade do ar. Poderia ter comprado o higrômetro no Mercado Livre de R$ 30? Poderia, mas não ia ser legal e também não ia trazer conteúdo aqui para vocês. Então eu resolvi criar um. Todos esses que vendem no Mercado Livre, na internet, são bem padrões, normalmente um quadradinho com a telinha bem simples assim. Então eu queria fazer algo diferente, algo que parecesse legal de fato. Então o que eu fiz? Primeira coisa, fui lá no ChatGPT e pedi para ele gerar uma imagem de como ele acharia que seria um robozinho que media a umidade do ar e tudo mais. E aí ele me gerou um modelo que eu gostei bastante, que é o que vocês estão vendo aqui na tela agora. E aí, considerando esse layout, eu pensei, bom, agora quais componentes que eu vou usar para fazer isso, né? Para fazer esse projeto de microcontrolador, eu estou usando um ESP8266, um Node MCU, e para medir a umidade, eu estou usando um DHT22. E aí ele já tem um termômetro embutido, então eu pensei, bom, já estou fazendo a funcionalidade de medir a umidade do ar, por que não medir a temperatura? Até porque, não sei se vocês sabem, mas um fato curioso, a temperatura que a gente costuma ver nos aplicativos de previsão do tempo do celular, ela é uma temperatura relativa baseada com a estação meteorológica que tem mais perto de você. Então, sabe aquele dia que você acorda e você fala, nossa, hoje está um pouco mais frio, e você olha lá no celular e tá tipo, sei lá, 25 graus? É porque, na verdade, aquela temperatura, os 25 graus, é uma temperatura relativa próxima a você, não exatamente a temperatura que está no seu ambiente. Então, provavelmente seu ambiente está mais frio, só que o celular pega a localização pelo GPS. Então eu pensei, já vou resolver dois problemas com uma solução só. E aí também, só para não ser um medidor de umidade e temperatura, como eu vou deixar na cabeceira da cama, eu pensei, provavelmente seria legal eu ter um relógio e um calendário, né? Então eu também vou colocar a função de data e hora nele. Então eu vou ter um relógio de cabeceira completo ali, que mede inclusive a umidade e a temperatura do ambiente. Para fazer a data e hora funcionar, eu vou usar o módulo Realtime DS1307. E para exibir os conteúdos, eu vou usar um display TFT redondo que eu tenho aqui. Agora que eu já separei todos os componentes e eu já sei o que eu vou usar no projeto, eu faço sempre primeiro a ligação. Para isso eu uso uma protoboard, eu pego a protoboard, coloco todos os componentes que eu vou usar e faço todas as ligações usando sempre como referência a pinagem que vem no datasheet. Então eu olho sempre o datasheet do microcontrolador e dos componentes para saber qual pino eu posso usar de fato. Eu sei que olhando assim parece que vai explodir, mas calma que tá tudo ligado certinho, gente. E agora o próximo passo, o que eu faço? Eu pego todos os pinos que eu liguei, monto lá o esquema elétrico e passo pro ChatGPT. Então eu vou lá no ChatGPT e digito, eu liguei o display no pino 2, o botão no pino 3, passo exatamente detalhado quais pinos eu usei, quais componentes eu usei, e aí eu peço pro ChatGPT já me gerar uma versão primária ali de um código para eu ter um esboço e depois, claro, eu vou adaptando esse código, vou ajustando, principalmente a parte da interface gráfica que eu quero que ele tenha algumas animações, tipo robozinho piscar ou algo do tipo. Esses ajustes eu vou fazendo na mão, mas o esqueleto em si do código eu peço para o ChatGPT me gerar. Normalmente, projetos assim, onde eu testo tudo na protoboard, está funcionando perfeito, eu costumo montar uma PCB e mando para fabricação. Só que normalmente as PCBs que a gente costuma mandar para fabricação são todas da China. Então vai demorar lá tipo 20 a 30 dias até chegar aqui de fato as PCBs e a gente poder montar esse projeto. E como eu sou ansioso e quero convencer minha esposa da gente comprar um umidificador de ar logo, eu resolvi que eu vou montar sem PCB dessa vez. Não é o tipo de padrão de projeto que eu costumo fazer, mas para um projeto que vai ser só para ficar aqui em casa não tem problema. Vou fazer a montagem direta aqui só usando os jumpers. Como eu não vou deixar os componentes todos soltos também, a gente vai fazer uma case para esse projeto. Então eu vou pegar aquela referência que o ChatGPT me gerou e vou modelar aqui algo em 3D. E sim, podem me julgar, mas eu só sei modelar no AutoCAD. Não sei usar outras ferramentas e eu assumo
assumo isso. Mas quem sabe outro dia eu começo a aprender aí um Fusion ou um SketchUp, enfim, tem várias outras ferramentas de modelagem. Mas por enquanto eu vou seguindo aqui no meu old school AutoCAD. Depois de várias horas de modelagem, o AutoCAD crashar e voltar de novo, eu perdi uma parte do que eu já tinha feito. Eu consegui terminar de modelar. Eu dividi o modelo em duas partes para facilitar, inclusive, na parte da montagem, para a gente poder colocar os componentes dentro, bonitinho. E aí depois eu só fecho ele com mais facilidade, né? Porque se eu faço algo já mais enclausurado, fica depois difícil para eu montar e colocar os componentes, ainda mais porque são coisas pequenas. Então eu preferi dividir ele em duas partes e depois juntar na hora de montar. Bom, peça concluída, impressão terminada com sucesso. Agora a gente vai tirar aqui a peça da impressora e vamos tirar os suportes para depois a gente começar o processo de montagem de fato de todos os componentes. 2 horas depois de lutar muito, eu consegui tirar esses suportes. Eu coloquei muito suporte e foi bem difícil de tirar, mas no fim deu tudo certo. Agora é só colocar todos os componentes aqui dentro e de fato começar os testes para poder convencer a minha esposa. Robô montado e de fato ficou muito mais legal do que eu imaginava. Eu não sabia que eu precisava de um desses até eu ter feito. Eu sei que vocês gostaram também. E eu quero saber uma coisa. Deixa aqui no comentário qual nome a gente deve dar para esse robozinho. Eu acho que só de ter montado esse projeto eu já deveria ter convencido minha esposa. Mas agora eu vou trazer algumas curiosidades também para vocês. Como eu queria saber se de fato o ambiente estava úmido ou não, eu comecei a pesquisar um pouco mais e aprofundar. E aí eu descobri que para um ambiente estar relativamente bom para dormir, a umidade relativa do ar tem que estar entre 40% a 60%. Por quê? Se a umidade estiver abaixo de 40%, começa a ficar um ambiente muito seco. Então começa a ficar mais difícil para respirar e fica mais fácil de proliferar vírus como uma gripe, por exemplo. E também, se a umidade está acima de 60%, é problema, porque fica muito úmido, começa a dar aquela sensação de abafamento e ajuda a proliferar fungos, ácaros, que são coisas que causam alergia, por exemplo, uma rinite da vida. Então, a umidade relativa do ar num quarto para se dormir, o ideal é que ela esteja entre 40% e 60%. Como a gente já sabe qual é a umidade relativa do ar ideal, eu coloquei o robô para ficar com uma carinha feliz se a umidade do ar tá boa, e se tá abaixo de 40% ou acima de 60%, o robô vai ficar com uma carinha triste aqui. Então agora a gente vai saber de fato se a gente vai precisar de um umidificador de ar com a ajuda do nosso robozinho. Preparados para o plot twist? Não é que a umidade do ar tá realmente boa. Eu achei que pela primeira vez na vida eu ia ter razão, mas como sempre minha esposa continua certa. Tá bom, né, pessoal? Pelo menos a gente conseguiu trazer um conteúdo aqui para vocês, fazer algo diferente. E agora pelo menos eu tenho um robô de cabeceira maneiro, né? Bom, pessoal, como vocês viram aqui, mais um projeto concluído aí. E eu queria trazer uma novidade para vocês. O YouTube disponibilizou para mim agora para fazer a área de membros do canal. Então eu estou lançando aqui oficialmente a área de membros. E para quem for membro do canal vai ter alguns benefícios, como participar de um grupo de descontos no WhatsApp, onde eu vou mandar ofertas dos produtos que eu achar, que tiver com desconto bom. Além disso, a gente vai ter uma comunidade mais fechada, né, para a gente ter essa interação, vocês me darem ideias de projeto, vocês comentarem ou decidirem algo dos projetos que eu tô fazendo antes mesmo de ir pro YouTube de fato. Vocês também vão ter acesso aos vídeos de maneira antecipada e também vai ter alguns vídeos que eu só vou deixar para quem for membro de fato do canal. Então quem quiser se inscrever aí, eu já vou deixar aí o link embaixo na descrição do vídeo também. No canal, quando você abre a página do canal, também dá para se inscrever por lá. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. É o segundo projeto que eu tô trazendo aqui diferente assim. Então se você curtiu, já deixa aquele like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, dá aquela força pra gente bater os 1000 inscritos. E é isso, pessoal. Valeu, falou!